Mais uma vez eu tenho o privilégio, a honra e a tremenda responsabilidade de chegar até você com a palavra de Deus para o momento profetizando vida. Tenho orado e suplicado que Deus me conceda a palavra para o seu coração, mas não simplesmente para encher a sua cabeça, mas ser a resposta que você está tanto buscando. E a Bíblia tem respostas. Jesus Cristo é a resposta para tudo. Entende? Não existe um momento sequer na história que Jesus não seja a resposta. Porque em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna não é uma quantidade de vida, mas é uma qualidade de vida que você começa a experimentar dela aqui na Terra, enquanto o seu coração estiver pulsando. Muitas vezes a pessoa imagina que já vai viver a plenitude dos céus aqui. Não, aqui ainda tem Satanás, tem seus demônios, existem guerras, rumores de guerras, ladrões, situações que fazem tantas pressões. É verdade que Jesus disse: olha, eu vou preparar um lugar novo para vocês. É um lugar que não vai ter nada disso aqui. As primeiras coisas vão passar, tudo será tão novo. Então, não apenas guardamos essa certeza de esperança, mas Ele nos deixou também muitos princípios para colocarmos em prática na nossa vida. É verdade que não vamos viver a plenitude dos céus aqui na Terra, mas vamos viver princípios que vão nos ajudar muito a viver debaixo da bênção e do favor de Deus o Pai, sem murmurações, sem reclamações. Aqui vamos experimentar lutas, porque Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso, quero ler para você hoje um texto que está aqui, em Abacuque, capítulo de número 3, os versos 17 até o 19, que mostram de uma maneira assim, bem clara, o que nós passamos aqui no mundo, que não estamos assim isentos das aflições, nem tampouco isentos das tentações. Nosso corpo ainda não foi glorificado, nosso corpo ainda pode adoecer, nosso corpo envelhece, nossos dentes caem, compreende? Estamos vivendo. Mas quando olhamos o que diz a palavra, há um alento na nossa história e há uma paz também. O texto que eu vou ler hoje foi escrito há tantos anos, mas o grito de Abacuque repercute até hoje, principalmente naqueles momentos quando você olha para um lado, olha para o outro e parece dizer: e agora? Principalmente nesses dias da pandemia, quantas perguntas chegam, quantas lágrimas são derramadas, quantos túmulos são abertos. Não é assim? Situações e mais situações estão acontecendo. Mas olha o que diz aqui a palavra. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a fortaleza o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Sabe o que é andar altaneiramente? É andar de cabeça alta, cabeça erguida. Aquela cabeça não assim olhando para baixo. O pessimista é aquele que fica olhando para os pés, pessimista. O tempo que estamos vivendo. Ou colocamos esse texto aqui em prática. Porque o texto começa dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que estejamos vivendo esse tempo da pandemia, ainda que amigos próximos morreram por causa do Covid-19, ainda que tantos irmãos estão sofrendo, ainda que o desemprego continue aumentando, ainda que tem que usar máscaras, ainda. Sabe, quando esse ainda vem, muitas vezes ele faz tantas caretas. Esse ainda, muitas vezes nós estamos preparados para esse ainda, porque esse ainda não tem um tempo de terminar, ele tem um tempo de começar. A crise tem um tempo de começar, mas nós não sabemos quando vai terminar.
Nós não podemos dizer se terminar, porque nós sabemos que tem um começo, tem um meio e vai ter um fim. Essa situação vai terminar. Então Abacuque não estava vivendo a pandemia do coronavírus. Estava vivendo outros tipos de situações, de pressões, e ele se sentia tão encurralado, tão fechado. Ele estava vivendo aquele momento assim, complicadíssimo, onde ele olhava, tudo dizia não havia mais aquele sorriso, aquela alegria, parece que até os pássaros desapareceram e não cantavam mais as melodias, situações confusas estavam existindo. Mas ele disse, eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar, ainda que tudo esteja fazendo caretas para mim. E ele diz ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas foram arrebatadas no aprisco e nos currais não haja gado. Durante a pandemia você diz assim, bem pastor, eu estou me identificando com tudo isso. Eu perdi e perdi. Muitas vezes o nosso foco é apenas o que perdemos. Mas procure lembrar o que sobrou. Muitas vezes o nosso coração murcha, nosso semblante decai, nosso sorriso é sugado, nossa paz é alvitada, situações tão terríveis. Ainda que essas coisas aconteçam, estão acontecendo. Na minha história, nunca aconteceu o que está acontecendo nesses últimos meses. Mais de ano. Quantas lágrimas. Quantas pessoas. Tivemos que chegar juntos. Consolar, trazer o alento, encharcar o coração de esperança. Por isso vivemos. Mas nós não podemos negligenciar que essas coisas podem acontecer. Pode acontecer novamente. Por isso que no Salmo 23 há uma expressão que diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A grande diferença é que Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda que essas coisas aconteçam, eu não vou me render, eu não vou me entregar, eu não vou me murchar. A despeito de tudo isso, eu quero florescer, porque eu sei, como Jó disse, havia perdido tudo, mas o que trazia alento ao coração dele era uma proclamação de fé, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. E a mesma declaração que temos que dizer a cada amanhecer, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre, porque Ele prometeu. Eu sei que Deus é bom, porque eu tenho experimentado a bondade dEle na minha vida, na minha família. Eu sei que Deus é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. Eu sei que Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Eu sei que não fomos chamados para compreender os caminhos de Deus, mas para amar o Senhor sobre todas as coisas. Aqui é Abacuque, olhando essa cena tão terrível que durou tempo. Ele disse, todavia eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor. Sabe o que significa alegria? É um dos frutos do Espírito. Se alegrar quando tudo vai bem, quando você recebeu aumento até de salário, num tempo quando as pessoas estão sendo demitidas, quando você está vivendo tão saudável, enquanto tantos outros ainda estão ligados a aparelhos, a situações delicadíssimas acontecendo. Ainda que essas coisas estejam ocorrendo, ele diz, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Nós olhamos muitas vezes só o presente. Nos prendemos ao passado
e desprezamos aquilo que Deus tem preparado para nós. As Escrituras dizem que aquilo que os nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, nem tampouco chegou ao nosso coração, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. É o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. O que conta na vida não é simplesmente a nossa peregrinação de tão poucos dias sobre a face da terra, mas como vivemos cada dia. Por isso Ele diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Não viva pela fé do outro. Da mesma maneira como você não pode tomar uma vacina no lugar do outro, é você que tem que tomar a vacina. Não é o outro que vai tomar no seu lugar. Você pode até falsificar a carteirinha de vacinação, mas significa que você foi vacinado? Não. Assim também você não pode viver pela fé do outro. Você não pode viver simplesmente debaixo só das orações do outro. Você tem que tomar uma decisão. Ou você tem que voltar para os caminhos do Senhor. Você precisa dar essa guinada, proclamando exatamente isso: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Fez os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Sabe o que é andar altaneiramente? É andar de cabeça erguida. É andar com um sorriso no rosto, não simplesmente como uma máscara, não simplesmente como um hipócrita, não, mas com uma paz. Muitas vezes com lágrimas, mas com a paz. Uma paz que só Deus pode dar. Jesus Cristo, um dos nomes dele é esse. Ele é conhecido como o príncipe da paz. Antes dele ascender aos céus, ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dar como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele deixou a sua paz, e uma paz diferente. Essa paz que perpetua, essa paz que traz alento, essa paz que é tão cheia de uma, eu posso dizer assim, uma paz perpétua, que começa aqui e vai te acompanhar por toda a eternidade. As primeiras coisas vão passar. É verdade que quando atravessarmos o vale da sombra da morte, não teremos lembranças mais do que ficou aqui. Essas lembranças, se nós estivermos do outro lado, nós vamos ter a viver quase que um inferno, lembrando de tantas coisas erradas que fizemos. Por isso que é tão importante que você viva esse lado, como se já estivesse começando a viver do outro lado. Vivendo em amor, vivendo com compaixão, vivendo o outro sempre de baixo para cima, não olhando de cima para baixo, vendo os outros sempre superiores a você, vendo as oportunidades que Deus tem te dado. Se Ele te poupou do coronavírus até agora, é porque Ele continua tendo um plano para você. Ou você que um dia andou com Ele e se afastou, é chamado até desviado, afastado, está longe. É o tempo de você voltar. É o tempo de você correr para os braços do Senhor. Faça isso, mas faça agora mesmo. Para te ajudar nessa caminhada, colocamos à sua disposição os nossos telefones. Temos um telefone chamado telefone da paz, porque em qualquer momento, às 24 horas, você pode ligar. Temos um celular para que você não tenha nem gasto, porque temos um celular de cada operadora e você pode ligar às 24 horas. Alguém vai atender, vai orar com você, vai te ouvir. Se for para chorar junto, nós vamos chorar. Se for para sorrirmos juntos, vamos sorrir. Mas você não precisa ficar tão sozinho. Não importa onde você esteja. Mas se onde você está me assistindo não tem ainda uma igreja da Lagoinha, e você deseja e sonha uma igreja da Lagoinha na sua cidade ou no seu país, ligue para esse telefone que vai permanecer aí. E nós vamos fazer contato com você. Que o Senhor abundantemente te abençoe. Amém.